assunto a Caixa Econômica. A venda rolou. Eu quero trazer detalhes importantes para vocês sobre o assunto que está fumegando. Tenho detalhes importantes, então você fica ligado porque, Marcos Braz e Bruno Spindel, a dupla que manda no futebol do Flamengo, os caras estão furibundos, hein? Vão chutar o balde com vontade daqui a pouco aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. É melhor você não perder nada, você ficar atento, você ficar ligadíssimo, porque eu vou falar uma coisa. Tem muita parada que você precisa ficar sabendo. Alô, Goiânia! Já tô por aqui. Quero dizer que mais tarde tem live no Flash Choque com a chegada do Flamengo aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Tem vídeo informativo a toda hora com muitos detalhes. Você não perde absolutamente nada, que você é o mais bem informado e não tem jeito. Então, nação rubro-negra, tá calor aqui em Goiânia, 30 graus a temperatura, e é nesse clima que nós vamos pro jogão desse domingo, estreia do Campeonato Brasileiro. Bom, já o tema polêmico da venda do terreno pro Mengão, porque agora é hora de trazer aqui, e eu peço a sua atenção para esses depoimentos. Marcos Braz e Bruno Spindel desafiam a CBF, criticam a entidade, acusam de falta de isonomia e, inicialmente, Marcos Braz fala a respeito da declaração do técnico Tite após o jogo do último final de semana, quando ele falou que é humanamente impossível conquistar todas as taças. Marcos Braz e Bruno Spindel, para você se ligar, prestar atenção no que eles estão falando a partir de agora aqui no canal. Todos nós aqui dentro aqui entendemos qual foi a colocação do Tite. Eu acho que isso é importante. Isso vem desde no começo do campeonato, agora já vinha à tona, já vinha para se entender quais são os caminhos que serão trilhados. Deixar claro que o próprio calendário impõe algumas situações, né? Esse calendário irresponsável em que o Flamengo precisa se submeter, ele impõe algumas situações. Um calendário em que nós vamos jogar novos jogos numa data FIFA, em que nós teremos aí 6, 7 jogadores fora, não estando à disposição. A parte da geografia, o Brasil é um país continental, a própria competição internacional que a gente disputa, que é a Libertadores da América. Então, tem muita coisa que algumas coisas vão se impondo, né? Vão se impondo e vão expondo. Um ponto também em que a gente tem que ser, eu preciso ser recorrente falando, é que muitas coisas a ciência vai falar, né? A ciência vai falar. A parte de fisiologia, a parte de fisioterapia, o departamento médico. São situações em que também dão o nosso norte em relação ao que se pode e ao que se não pode em determinados jogos. Lógico que aqui o Flamengo quer ganhar e disputar, o Flamengo quer disputar sempre da melhor maneira e ganhar sempre o que for disputar, mas nós faremos e ganharemos o que for possível. Existe uma determinação, um pedido evidente do presidente Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, quem manda, em que todas as competições sejam disputadas para ganhar. É isso que será feito, mas, claro, dentro da análise, mais uma vez, da ciência,
né? A ciência em que nós temos aqui uns departamentos que foram investidos milhões, temos praticamente um laboratório aqui dentro exatamente para isso. Para o torcedor, para o grande torcedor que nos acompanha no dia a dia, até os treinamentos, eles são todos eles monitorados por GPS, nós sabemos de todas as variáveis possíveis dessa situação em relação ao que está treinando, ou o que está treinando pouco ou muito, se precisa treinar ainda mais. Enfim, então a gente tem um departamento aqui que nos dará muita ênfase, nos dará muito o norte do que vai fazer. E eu tenho certeza absoluta que o Tite falou em relação desta maneira aí, dessa maneira que eu estou colocando aqui. Talvez na hora ali, depois de um jogo, não tenha tanto tempo para responder, você precisa responder para um jornalista, na sequência tem outros jornalistas que não têm o mesmo tempo que eu tenho aqui para dar essa explicação um pouco mais ampla, então eu tenho certeza absoluta que foi em cima disso. E também te respondendo, não tive tempo, nós não tivemos tempo ainda de abordar, de falar desse tema. Só complementando um pouco aí, e desculpa se for redundante, em relação ao que o Marcos falou, como ele disse, assim, são cerca de 80 jogos aí na temporada. É humanamente impossível para qualquer atleta de futebol jogar os 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento, quiçá sem se lesionar. Então, se colocar um atleta para jogar os 80 jogos da temporada, o risco que você impõe ao atleta de que ele se lesione, cause prejuízo à saúde dele, ao clube e ao torcedor é enorme. Com todos esses recursos aí que o Marcos colocou à luz de todos, é o que vai se fazer para fazer essa gestão do calendário. O Flamengo investiu para ter um elenco robusto, com disputa em todas as posições. O ambiente competitivo no Brasil é cada vez mais acirrado. Você tem clubes que têm folha de pagamento similares à do Flamengo, do que eu me lembro aqui: Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, não me lembro se mais algum. Esses times têm folha de pagamento nos níveis ou até maiores que a folha de pagamento do Flamengo, que é um indicador de quão competitivos eles são. Não é só o recurso financeiro que é o que traz a competitividade, mas é um indicador. Então, você tem um calendário, você tem, como o Marcos disse, os 9 jogos da Copa América, que o Flamengo vai jogar desfalcado de 4, 5, 6, 7, 8 jogadores no seu elenco. E essa escolha de priorizar a Copa do Brasil, quem fez foi a CBF, não foi o Flamengo. O Flamengo, em toda competição que entra para disputar e ser campeão. Acho eu que a CBF fez uma escolha não esportiva, mas uma escolha com um olhar comercial, que acho que é uma competição que a CBF deve lucrar depois de distribuir premiação, logística, etc., ela deve lucrar uns 200, 300 milhões de reais ali, que deve sobrar no caixa da CBF. A escolha deve ter sido por causa disso. Isso é uma dedução minha, mas pode ser, pode não ser, porque do ponto de vista esportivo não faz sentido você tirar todos os atletas de seleção, que no Campeonato Brasileiro devem ser 40, dos clubes, e desprestigiar o campeonato, como a gente prometeu aqui, é a última vez que a gente vai tocar nesse tema antes do campeonato começar, mas a CBF rompeu um princípio que ela tinha e sempre defendeu, que era da isonomia esportiva, quando fez essa escolha. O Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva, ele é mais difícil para os clubes que têm e desequilibrado para os clubes que têm seus atletas convocados para as seleções. Mas, voltando aqui, o Flamengo ele entra em todas as competições para ganhar. O calendário impõe, de acordo com a ciência, de acordo com o planejamento, determinadas escolhas. O Flamengo não vai deixar que o calendário escolha pelo Flamengo, que o calendário
lesione atleta, com o Flamengo agindo de forma irresponsável, o Flamengo vai usar todos os recursos que tem para tomar as decisões de acordo com o que o calendário impõe. Viram só? Realmente falas fortes. Tudo bem que o Bruno falou que combinou com o Marcos que é a última vez que eles falam sobre isso. Eu achei falas fortes, falas contundentes, falas que retratam realmente muita coisa. Achei que foram corajosos. Sobre a questão do Tite, eu entendo. O Tite, ele é um treinador que ele é um cara muito sincero, muito humano. E ele foi para a coletiva. Mas, gente, para mim, até desnecessário o Marcos, ficar falando, não, que o Tite, isso, aquilo. Vocês acham que um cara foi campeão do mundo, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano, estadual, vocês acham que um cara desse entra para perder em algum lugar? É chance zero. Esqueçam. É chance zero. Não tem como. Então, assim, foi um momento ali do professor que ele estava distraído, falou deu aquela declaração ali no meio do bolo. Então, assim, eu entendo a preocupação do Marcos e do Bruno de vir à tona, dizer que é a ordem do presidente ganhar o maior número de títulos possíveis. Eu entendo, isso faz parte, isso é o papel do dirigente, tem que falar mesmo. Mas, assim, eu não tenho a menor dúvida que o Tite em nenhum momento titubeou sobre isso aí. O Tite é um cara vitorioso. Pode ter uma reclamaçãozinha daqui, de um esquema tático, uma reclamaçãozinha dali, mas ele é um cara vitorioso. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso para vocês. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso para vocês. Tite é o cara. Vocês podem ter certeza. Ele vem arrumando o time do Flamengo. Isso aí é indubitável. É indubitável. O Flamengo poderia ter começado melhor na Libertadores. Tá, é verdade, poderia. Fez 1-0, um homem a mais em campo. Mas assim, eu acredito muito que o trabalho dele possa conseguir aparecendo. Conquistou o primeiro título do ano. Espero que conquiste todos. O Flamengo tem condições. Eu tenho um pouco de preocupação quando nós tivermos 6, 7 jogadores convocados com a bola rolando aqui. Aí eu vou ser sincero para vocês, eu tenho um pouco de preocupação de como é que o Flamengo vai reagir. De como é que vai ser. Daqui a pouco eu vou falar sobre a compra do terreno. Então, assim, eu tenho e eu acho que você que está aí do outro lado também tem. Eu tenho um pouco dessa dúvida. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Qual é a cena do próximo capítulo? Eu tenho muito isso comigo. Eu acredito muito no Tite, mas eu tenho essa preocupação. São 9 jogos, gente. Eu não tô falando aqui de 2 jogos, não, pô. Eu tô falando de 9, pô. Então é o que eu falo. Dentro desses 9 jogos, existe uma possibilidade grande do Flamengo ter acidentes de percurso. Então, é por isso que eu, apesar de achar ousada a fala do Marcos e do Bruno, acho que eles estão com muita razão no que estão falando. Com muita razão. Agora, tá no título do vídeo, é assunto principal. Estádio do Flamengo fumegando, as coisas acontecendo. Só para recapitular aqui. Primeiro, já subiu o dedo no like? Já se inscreveu? Se inscreve 600 mil, tô chegando pesado com tudo. Ontem, o prefeito Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo conseguiram a liberação da Prefeitura do Rio para que o Flamengo pudesse construir seu estádio no gasômetro. Ponto pacífico. Ok? Tudo beleza? Tudo certo. Choque! E agora? Parte financeira. A venda do terreno da Caixa Econômica Federal para o Clube de Regatas do Flamengo, na verdade, a venda do terreno que a Caixa administra, está na pauta para sair na próxima reunião do presidente da Caixa com o Flamengo. O Flamengo espera por essa reunião ainda no mês de abril. E eu posso dizer para vocês, o Flamengo vai com tudo para resolver a parada em definitivo. É informação de agora que eu trago para vocês. O Flamengo vai com tudo para resolver. A venda do terreno
É uma questão de tempo. A negociação foi avançando, o presidente Rodolfo Landim foi participando cada vez mais e mais e mais e mais, e o que eu tenho para falar para vocês nesse exato momento da manhã deste sábado, para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque, é isso! É a informação de agora que eu tenho para vocês a respeito dessa situação, ó. Dando choque! Chegando pesado. Essa é a verdadeira parada. Rodolfo Landim já aguarda o desfecho final. O dinheiro está lá separado, pronto para o Flamengo adquirir o terreno e fazer o lançamento da pedra fundamental. Para quem não estava acreditando, para quem não estava levando fé, faz o seguinte, você já sabe o que faz. Toca, Pintinho, toca, Pintinho. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, pela atenção. Eu volto ainda hoje com muito mais Dando Choque.